E aqui tem uma variável, né? Tem gente que está querendo fluxo de caixa, que a diferença do aluguel com a parcela seja muito grande e começar a viver das rendas. Para isso, você vai ter que ter um patrimônio maior. Vou, vou, vou falar o que é um patrimônio, o que são bens. Tá? Que tem uma leve diferença entre bens e patrimônio, mas bora lá. Ou você está construindo patrimônio, bens, e você não se interessa muito pelo fluxo de caixa, pela diferença que tem entre o aluguel e a parcela do financiamento, mas você está muito mais interessado na construção de patrimônio, ou seja, que se paga sozinho, ou seja, que a parcela do aluguel vai pagando o financiamento, os interesses e a amortização, as duas coisas, e que ainda vai se valorizando, tá? Inácio, posso fazer todas as anteriores? Eu quero fluxo de caixa, quero patrimônio? Pode. Só que você vai precisar de fazer um esforço maior, tá? Vou explicar como fazer acelerar a construção dos seus patrimônios, dos seus bens, nos próximos pontos, porque queria explicar agora, não sei se deu para entender, Vanessa, se você fica com alguma Sim, dúvida. e só abrir um parênteses aqui, porque talvez uma dúvida muito comum é Sim. a seguinte: nossa, Vanessa, eu vou levar quantos anos para pagar esse financiamento? Daí a pessoa fica pensando, pô, eu tenho que pagar quantos anos? E a ideia não é você ficar 30 anos com um Não, apartamento. A é, ideia é justamente você investir no momento que ele vale bem pouco, porque ninguém está vendo ele está na planta. é, Ninguém está vendo coisas legais em volta desse apartamento, porque elas vão ser essas coisas legais em volta do apartamento vai ser construída ainda. aham, E por isso ele vale menos agora, mas daqui 3 anos ele vai valer muito mais. Então, o pico de valorização está em torno de 5, 6 anos. E você fica com esse apartamento enquanto ele está crescendo. E depois você pode vender, e a ideia é vender, pegar essa valorização e comprar mais dois. Fica mais aí uns 5 anos, espera valorizar essa sua entrada que você vai dar. uhum. Depois pega a valorização e vai fazendo uma ideia de ciclos e superciclos que a gente vai falar melhor lá no workshop. Fechei. Nossa, você falou. Não, muito bem, exato. Você está certa. Efetivamente, nós estamos tão acostumados a, quando eu falo de investimento imobiliário, estamos tão acostumados a só pensar na casa própria. Só existe a possibilidade de um crédito, de um empréstamo para comprar um imóvel. Só um, a casa. E não tem mais. Acabou. O mundo acabou, só tem isso. E, claro, quando você está comprando a casa própria, é normal acreditar que tu só ganha dinheiro quando tu paga a última parcela. Que é o mais doce, a melhor coisa que tem é quando você paga a última parcela do financiamento e fica se torturando e acreditando que está sofrendo, pagando juros e fica reclamando contra o governo, contra o país, contra os filhos, contra os netos, contra os pais, contra o mundo, porque os juros estão altos. E você, claro, se você pensa que os, a cereja do bolo está lá no final, na última parcela do financiamento, claro, você sente esse dor. Mas ninguém falou que o ciclo termina quando você paga a última parcela do financiamento. De fato, o ciclo não termina aí. O ciclo de investimento imobiliário termina quando você paga a última parcela da entrada. E vou explicar eh, no próximo banners como que isso funciona, porque antes de poder explicar isso, preciso explicar a diferença entre um bem e um patrimônio. Tá? O que é Sim, patrimônio? bem Pode falar, pode patrimônio. perguntar. O aluguel é como se fosse uma ferramenta que você tem para segurar o apartamento no teu nome até ele finalizar o primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo é de maior valorização rápida, que gira em torno de uns 5 anos. Depois disso, ele vai se valorizar, mas não vai se valorizar tão rápido ou tanto quanto se valorizou nesse início. E você tem essa ferramenta de aluguel para deixar ali até que, pô, estabilizou a valorização desse imóvel. E aí já está na hora de Aham. entrar num outro.
num outro investimento, mas era isso que eu queria falar. Tem diferentes conceitos do que é um ciclo. Para mim, um ciclo começa quando você começa a pagar a parcela do investimento e termina quando você termina de pagar a entrada desse investimento. Não quando você vende ou quando você termina de pagar a última parcela do financiamento, que é mais ou menos o que tu falou. Quando você vende o apartamento, independentemente se você já pagou a entrada total ou não, que são coisas diferentes, você monetiza seu investimento imobiliário, mas não necessariamente tem a ver com o período do financiamento ou quando que você pode começar um novo ciclo. Ou seja, basicamente, o que eu estou falando aqui, você pode começar a fazer um segundo investimento muito antes de vender o primeiro ou de terminar de pagar o financiamento, que são carreiras separadas, são decisões separadas, são coisas diferentes, tá? Uma Caminhos coisa totalmente diferentes. caminhos totalmente diferentes, datas diferentes, visualizações diferentes. Você pode fazer vários ciclos e não vender ainda o apartamento, não liquidar, não monetizar ainda seu investimento imobiliário e pode estar fazendo um segundo, um terceiro, um quarto ciclo.